Olá, hoje nós vamos falar sobre as fases condensadas em suspensões coloidais, com um olhar atento à sua presença e comportamento nas formulações farmacêuticas. Como já mencionado, os colóides são sistemas em que fases condensadas, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, são habilmente dispersas em um meio dispersante. Essa dispersão não é apenas singular, mas um fenômeno essencial que permeia aplicações práticas, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento de formulações farmacêuticas avançadas. Agora, adentrando a definição e as características essenciais das fases condensadas em suspensões coloidais, estamos lidando com sistemas nos quais partículas finamente divididas com um tamanho intermediário entre soluções verdadeiras e as suspensões convencionais encontram-se uniformemente distribuídas em um meio dispersante. Essa uniformidade é mais do que uma simples característica, é um elemento-chave na formulação de medicamentos, impactando diretamente a eficácia terapêutica e proporcionando estabilidade às formulações. Para compreender melhor a importância prática, observemos de perto o papel vital das fases condensadas em medicamentos de liberação controlada. Esses medicamentos dependem da capacidade das partículas finamente divididas em suspensão coloidal de garantir uma entrega gradual e eficaz dos princípios ativos. Imagine isso como um controle de precisão sobre a liberação do medicamento no organismo, otimizando a terapia e reduzindo os efeitos colaterais indesejados. Além disso, a nanotecnologia, uma fronteira empolgante da ciência, permite a criação de nanopartículas que vão além da simples melhoria na solubilidade dos medicamentos. Essas inovações impactam diretamente a biodisponibilidade dos medicamentos, ou seja, sua capacidade de serem absorvidos pelo organismo. Essa é uma revolução significativa, proporcionando não apenas tratamento mais eficazes, mas também ampliando as opções terapêuticas disponíveis. Outro exemplo notável reside na indústria cosmética, onde as fases condensadas em suspensões coloidais têm um papel crucial na estabilização de emulsões e na distribuição uniforme de ingredientes ativos. Isso não só eleva a eficácia dos produtos, mas também garante uma experiência mais consistente para os consumidores. Em resumo, as fases condensadas em suspensões coloidais são verdadeiros maestros nos bastidores, moldando a eficácia de medicamentos e produtos cosméticos que fazem parte do nosso dia a dia. Ao entendermos a dança molecular desses colóides, abrimos portas para inovações que transcendem as fronteiras da ciência e da saúde. As suspensões coloidais, elas são sistemas complexos que desempenham um papel crucial em diversas áreas, incluindo a indústria farmacêutica. As suspensões coloidais são sistemas compostos por duas fases, a fase dispersa e a fase contínua. A fase dispersa, ela é composta por partículas sólidas ou líquidas, que são distribuídas na fase contínua. As partículas da fase dispersa têm um tamanho que pode variar entre 1 a 100 nanômetros. As características estruturais dos colóides incluem a forma das partículas na fase dispersa e as interações superficiais, que nelas envolvem a dupla camada elétrica. Essas propriedades estruturais influenciam o comportamento das partículas coloidais e também, consequentemente, as propriedades das suspensões coloidais. As suspensões farmacêuticas são fórmulas farmacêuticas líquidas que contêm partículas sólidas dispersas em um veículo líquido, no qual as partículas não são solúveis. A fase interna é composta pelo fármaco insolúvel ou pouco solúvel, finamente dividido, enquanto a fase externa é um veículo líquido contendo adjuvantes dissolvidos. Suspensões farmacêuticas, elas podem ser classificadas como orais, tópicas, parentais e oftálmicas. As suspensões orais, por exemplo, usam veículos como xarope, sorbitol ou água espessada com polímeros. A estabilidade química e física é muito crucial para as suspensões farmacêuticas. Essas partículas dispersas, elas devem ser pequenas e uniformes em tamanho. Se as partículas sedimentam, elas devem ser facilmente redispersíveis. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento dos colóides. O comportamento dos colóides
em suspensões farmacêuticas é influenciado por vários fatores, incluindo o tamanho das partículas, sua carga superficial, sua concentração, sua concentração e as condições do meio, como o pH e também a força iônica. A compreensão desses fatores é crucial para o desenvolvimento de formulações estáveis e eficazes. E eu vou falar um pouco sobre características dos coloides que podem alterar a estabilidade e eficácia. Sobre o tamanho das partículas, elas afetam diretamente a estabilidade da suspensão. Partículas menores têm uma maior área de superfície total, que pode aumentar a tendência à aglomeração. No entanto, partículas muito pequenas podem ser estabilizadas por forças de repulsão eletrostática ou estérica. Na carga superficial das partículas coloidais é outro fator muito importante. Partículas carregadas negativa ou positivamente podem se repelir mutuamente, prevenindo a aglomeração e melhorando a estabilidade da suspensão. A concentração também do colóide na suspensão é outro fator muito importante que pode afetar a sua estabilidade. Concentrações muito altas podem levar à aglomeração, devido ao aumento das interações entre as partículas. E a condição do meio, como o pH e a força iônica, pode afetar a carga superficial e, portanto, a estabilidade da suspensão. Por exemplo, a adsorção de íons no meio pode neutralizar a carga superficial e levar também à aglomeração. As suspensões farmacêuticas são usadas para veicular fármacos insolúveis na fórmula líquida, aumentar a estabilidade, obter formas de ação prolongada, aumentar o tempo de contato e até mesmo mascarar o sabor desagradável de fármacos e possibilitar fármacos insolúveis na fórmula líquida. Em resumo, essas suspensões coloidais e as fases condensadas desempenham um papel fundamental nas formulações farmacêuticas e contribuem muito para a eficácia e estabilidade de medicamentos. Os coloides desempenham um papel muito importante na estabilidade de formulações farmacêuticas, oferecendo várias vantagens essenciais para a eficácia e segurança dos medicamentos, como a estabilização física. Coloides ajudam a manter os ingredientes ativos e excipientes uniformemente dispersos. Isso é vital para garantir que cada dose do medicamento contém a mesma quantidade de ingrediente ativo, crucial para a eficácia e segurança do tratamento. Em suspensões, os colóides atuam como agentes estabilizadores, prevenindo a sedimentação de partículas sólidas, e isso é importante para manter a consistência da formulação durante o período de armazenamento. Outro papel importante é na estabilização química, onde alguns colóides podem proteger ingredientes sensíveis à luz, oxigênio ou umidade, prolongando a vida útil do produto. Ainda na estabilização química, os colóides podem ajudar a manter o pH estável em formulações, o que é crucial para a estabilidade de muitos ingredientes ativos. Outro papel importante é a melhoria da absorção e biodisponibilidade. Colóides podem aumentar a solubilidade de medicamentos pouco solúveis em água, melhorando sua absorção pelo corpo. Em alguns casos, os colóides permitem a liberação controlada do medicamento, o que pode melhorar a eficácia terapêutica e reduzir os efeitos colaterais. Outra atuação importante é na segurança e conforto do paciente. Colóides podem atuar como agentes suavizantes, reduzindo a irritação potencial causada por alguns medicamentos, especialmente em formulações tópicas ou oftálmicas. Em formulações orais, os colóides podem mascarar sabores desagradáveis de certos ingredientes ativos. Os colóides também são importantes no desenvolvimento de novos medicamentos. A tecnologia coloidal permite o desenvolvimento de novas formulações para medicamentos que anteriormente eram difíceis de formular,
devido à instabilidade ou baixa solubilidade. Os colóides são fundamentais no campo emergente da nanotecnologia farmacêutica, possibilitando a criação de sistemas de entrega de medicamentos mais eficientes e direcionados. Os colóides são, portanto, indispensáveis na formulação de medicamentos, desempenhando papéis variados que vão desde a estabilização física e química até a melhoria da eficácia terapêutica e a experiência do paciente. Sua aplicação continua a expandir os horizontes da farmacologia, permitindo desenvolvimentos inovadores e melhorias significativas na entrega de medicamentos.